Me responde uma coisa. Quantas oportunidades você já perdeu porque sentiu medo? Talvez você nem perceba, mas o medo está te roubando coisas todos os dias. Ele faz você dizer não quando queria dizer sim. Ele faz você inventar desculpas quando, lá no fundo, você sabe que era sua hora de agir. E o mais cruel? Ele não tira só oportunidades, ele tira tempo. E tempo é a única coisa que, quando vai embora, nunca mais volta. Eu sei como é. Eu também já deixei de viver momentos que poderiam ter mudado minha vida. Eu já assisti sonhos virarem pó porque deixei o medo falar mais alto que eu. E talvez, nesse momento, você esteja passando exatamente por isso. Deixando de falar com alguém importante. Guardando um talento que ninguém conhece. Esperando o momento certo para começar. E esse momento nunca chega. Mas presta atenção, porque essa espera pode acabar custando tudo aquilo que você mais deseja. E é por isso que eu preciso que você fique comigo até o fim desse vídeo. Hoje, eu vou te mostrar o segredo para quebrar as correntes do medo, assumir o controle da sua vida e conquistar tudo o que quiser. Eu não estou falando de mágica. Eu estou falando de um passo a passo real, que qualquer pessoa pode seguir, inclusive você, para finalmente vencer aquilo que está te segurando há anos. A única pergunta é: você está pronto para descobrir e agir, ou vai deixar o medo decidir mais uma vez no seu lugar? Deixa eu te contar um segredo. O maior ladrão de sonhos não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, e nem as pessoas que não acreditam em você. O verdadeiro inimigo, aquele que todos nós enfrentamos, mora aqui, dentro da sua mente. Ele não grita, ele não aparece de repente. Ele sussurra, devagar, até você acreditar. E o nome dele é medo. Você já percebeu como o medo é silencioso? Ele não chega dizendo, eu vou acabar com a sua vida. Ele chega com pequenas dúvidas. Será que você é bom o suficiente? E se der errado? E se você se envergonhar? Essas perguntas parecem inofensivas, mas elas são como gotas de veneno caindo lentamente, e antes que você perceba, você já desistiu de tentar. E o pior é que o medo é inteligente. Ele conhece suas fraquezas. Ele sabe exatamente onde cutucar para te paralisar. Ele se disfarça de prudência, de cautela, até de bom senso. Quantas vezes você já disse: "Ah, eu vou esperar um pouco mais. Não é o momento certo." E, no fundo, você sabe que o momento certo nunca chega. Agora, pensa comigo, quantas oportunidades você já deixou passar por causa dele? Quantas vezes você deixou de falar o que queria, de tentar algo novo, de correr atrás de um sonho, só porque tinha medo? E eu não estou falando de um medo qualquer, tipo medo de barata ou de altura. Estou falando daquele medo que trava, que aperta o peito, que te faz inventar 1000 desculpas para não agir. E aqui vai a verdade que ninguém te conta. O medo nunca vai desaparecer. Nunca. Se você está esperando ele sumir para começar, sinto muito, mas você vai passar a vida inteira esperando. A diferença entre quem vence e quem desiste é que o vencedor age mesmo com medo. Ele sente o coração acelerar, a mão suar, a voz tremer, mas dá o passo assim mesmo, porque ele sabe que o medo não é um sinal para parar, é um sinal de que está prestes a crescer. Hoje, eu vou te mostrar o segredo para virar o jogo. Não é mágica, não é fórmula pronta. É algo que qualquer pessoa pode fazer, inclusive você, para que, a partir de agora, o medo deixe de ser o seu freio e se torne o seu combustível. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu prometo, você vai terminar com a sensação de que nada, absolutamente nada, poderá te impedir. Você já percebeu como o medo não escolhe vítima? Ele está em todo mundo, no estudante que sonha em passar no vestibular, mas tem medo de fracassar, no trabalhador que quer pedir um aumento, mas teme ouvir um não, na pessoa que sonha em empreender, mas já imagina todas as formas possíveis de dar errado, e até no atleta que treina todos os dias, mas treme quando chega a hora da competição. O medo é democrático. Ele não liga para a sua idade, para o seu dinheiro, para a sua história de vida. Ele está presente em todos nós, e é justamente por isso que você não deve se sentir fraco por senti-lo. O problema, Atos, e aqui está o ponto que ninguém comenta, é que a maioria das pessoas acha que precisa esperar coragem para agir. Elas acreditam que um dia vão acordar,
olhar no espelho e sentir algo mágico, como se fossem super-heróis prontos para enfrentar qualquer desafio. Mas esse dia não existe. E é por isso que tanta gente fica parada. Porque acha que falta algo, mais confiança, mais preparo, mais tempo. E enquanto espera, o mundo segue girando, as oportunidades passam e a vida não volta atrás. Deixe eu te contar um detalhe importante. O medo que você sente é proporcional à importância que aquilo tem para você. Por exemplo, falar em público para 10 pessoas pode parecer fácil para alguns, mas para outros é um desafio gigantesco, porque representa muito. Se você sente medo, é sinal de que está diante de algo que realmente importa. Mas tem mais. O medo é um mestre da camuflagem. Ele se veste de lógica, de cautela, de vou pensar melhor. Ele te convence de que está te protegendo, quando, na verdade, está te mantendo preso. Já reparou como é fácil inventar desculpas? Ainda não é a hora. Eu preciso me preparar mais. Talvez no ano que vem. Essas frases parecem racionais, mas muitas vezes são só um disfarce para sua insegurança. E aqui vai uma pergunta que eu quero que você guarde. Se você não tivesse medo, o que estaria fazendo agora com a sua vida? Essa pergunta é poderosa porque expõe a verdade nua e crua. O medo não está apenas te atrasando, ele está decidindo por você. E cada vez que você deixa o medo vencer, você abre mão de uma parte do seu futuro. Hoje, nesse vídeo, nós vamos destrinchar o medo. Vamos entender como ele funciona, como ele te manipula, principalmente, como virar o jogo a seu favor. E se você aplicar o que eu vou te mostrar, vai perceber que o medo nunca mais será o mesmo inimigo de antes. Ele vai se tornar o seu sinal verde para avançar. Eu lembro como se fosse ontem. Era uma manhã nublada, o tipo de dia que parece carregar um peso no ar. Eu estava diante de uma oportunidade que poderia mudar minha vida. Uma apresentação para dezenas de pessoas influentes. Se eu fosse bem, poderia abrir portas que eu sonhava há anos. Mas, ao mesmo tempo, se eu falhasse, seria a maior vergonha que já passei. A sala era ampla, paredes brancas, cadeiras alinhadas em fileiras perfeitas. Cada pessoa que entrava parecia analisar tudo com olhos críticos. Meu coração batia tão forte que eu sentia como se o som pudesse ser ouvido do outro lado da sala. Minhas mãos estavam suando. Eu tentava segurar os papéis, mas eles tremiam junto comigo. A cada minuto que passava, a voz na minha cabeça ficava mais alta. E se você esquecer tudo? E se a sua voz falhar? E se rirem de você? Foi nesse momento que o medo mostrou sua face mais cruel. Ele não estava apenas tentando me proteger, ele estava tentando me convencer a desistir antes mesmo de começar. E olha que as desculpas começaram a vir como um enxame. Diz que está passando mal. Adia para outro dia. Deixa para alguém mais experiente. E eu confesso, por alguns segundos, eu quase cedi. Mas aí eu respirei fundo e pensei, se eu sair dessa sala agora, vou carregar esse arrependimento pelo resto da minha vida. Foi então que eu decidi fazer algo simples, um passo de cada vez. Primeiro, caminhei até o centro da sala, mesmo sentindo minhas pernas pesarem como chumbo. Depois, olhei nos olhos da primeira pessoa da plateia. Só uma pessoa. E comecei a falar. Os primeiros segundos foram duros. Minha voz estava trêmula, meu peito apertado, mas a cada frase, algo começou a mudar. O medo não sumiu. Ele estava lá, mas eu comecei a sentir outra coisa surgindo, confiança. No final, não foi a apresentação mais perfeita do mundo, mas foi a mais importante da minha vida. Porque naquele dia eu provei, para mim mesmo, que o medo não decide o meu futuro. E sabe o que é mais curioso? Depois que tudo acabou, percebi que o cenário que eu imaginava, de fracasso total, existia só na minha cabeça. As pessoas estavam interessadas, sorrindo, algumas até notando o que eu dizia. E foi aí que eu entendi. O medo é quase sempre uma mentira que a gente acredita. Antes de vencer o medo, você precisa entender o que ele realmente é. O medo é uma reação natural, programada no nosso cérebro desde os tempos em que vivíamos nas cavernas. Lá atrás, ele tinha uma função clara: nos manter vivos. Se você visse um animal selvagem, o medo ativava todo o seu corpo para correr, se esconder ou lutar. E sabe qual é o mais impressionante? O seu corpo reage ao medo da mesma forma hoje.
Só que o animal selvagem mudou. Hoje, não é um leão tentando te atacar, é uma entrevista de emprego, um discurso em público, a chance de começar algo novo, ou até mesmo a possibilidade de se expor nas redes sociais. Quando você sente medo, o seu cérebro ativa uma área chamada amígdala cerebral. É como se fosse o alarme de incêndio da sua mente. Ela libera hormônios como adrenalina e cortisol, acelerando seu coração, deixando sua respiração curta e preparando seus músculos para reagir. É por isso que as mãos suam, a voz treme e parece que você travou. O problema é que a amígdala não sabe diferenciar perigo real de perigo imaginário. Ela reage igual. Se você está na frente de um tigre ou de uma plateia, biologicamente, a reação é quase a mesma. E é aqui que entra o ponto mais importante. O medo não é o seu inimigo. O medo é um alarme. Mas, e isso é fundamental, nem todo alarme significa incêndio. Quer ver um exemplo? Pensa quando o alarme do carro dispara do nada. Você corre, preocupado, achando que alguém está tentando roubar, e descobre que foi só um gato passando. O medo faz a mesma coisa, dispara o alarme, mesmo quando o perigo não é real. Agora, presta atenção nisso. O seu cérebro tem duas formas de reagir ao medo. A primeira é a reação automática, aquela que vem da parte mais primitiva do cérebro, que só quer te proteger a qualquer custo. A segunda é a reação consciente, que vem do seu córtex pré-frontal, a parte responsável pelo raciocínio lógico e pelas decisões. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas nunca ativam a segunda reação. Elas sentem o medo e deixam a primeira reação decidir sozinha. Resultado? Desistem, fogem ou procrastinam. Mas existe uma técnica que muda o jogo: observar o medo sem reagir imediatamente. Quando você sente aquele frio na barriga, ao invés de tomar uma decisão na hora, respire, reconheça o que está sentindo e pergunte: esse perigo é real ou é só a minha mente criando um cenário que não existe? Só essa pausa já muda completamente a forma como você lida com o medo, porque ela te dá o controle. E no momento em que você assume o controle, você deixa de ser refém e começa a ser comandante da sua vida. Se eu te dissesse que o medo pode ser o seu melhor amigo, você acreditaria? Pois é, ele pode. Mas para isso, você precisa mudar a forma como olha para ele. O medo é como o fogo. Ele pode destruir, mas também pode aquecer, iluminar e cozinhar. A diferença está em como você o usa. A primeira chave para transformar medo em combustível é redefinir o significado dele. Na próxima vez que você sentir medo, ao invés de pensar: isso é um sinal para parar, pense: isso é meu corpo me dizendo que algo importante está para acontecer. Essa mudança de perspectiva muda tudo, porque o medo, no fundo, é energia. E energia pode ser direcionada. Passo 1. Reconheça o sinal. Quando sentir o coração acelerar, perceba que seu corpo está se preparando para a ação. A aceleração cardíaca é oxigênio correndo para seus músculos e cérebro. É o seu sistema te dando um upgrade temporário. Você pode usar isso para estar mais alerta, mais focado e até mais criativo. Passo 2. Canalize energia. Atletas, artistas e empreendedores bem-sucedidos sentem medo o tempo todo. A diferença é que eles não deixam essa energia travar. Eles treinam para canalizar. Antes de entrar em campo, um jogador de futebol respira fundo, foca no que vai fazer e transforma aquela tensão em explosão de performance. Antes de subir ao palco, um cantor usa adrenalina para cantar com mais emoção. Você pode fazer o mesmo em qualquer situação, de uma entrevista de emprego até a hora de abrir seu próprio negócio. Passo 3. Pequenas exposições ao medo. Existe um conceito na psicologia chamado exposição gradual. Basicamente, você enfrenta o medo em doses pequenas até que ele perca a força. Por exemplo, se falar em público te apavora, comece falando para um amigo, depois para 3 pessoas, depois para um grupo pequeno. O cérebro aprende que aquilo não é uma ameaça mortal e o medo diminui. A cada passo, sua confiança aumenta e o medo vira apenas um lembrete de que você está crescendo. Passo 4. Transforme medo em curiosidade. Ao invés de perguntar: e se der errado, pergunte: e é certo? Essa simples troca abre uma porta mental gigante. O medo trava porque foca no pior cenário. A curiosidade libera porque foca no que é possível.
E aqui vai um detalhe poderoso. O medo e a empolgação são quase idênticos no corpo. Ambos aceleram o coração, aumentam a respiração e liberam adrenalina. A diferença está apenas na interpretação mental. Ou seja, às vezes, você não está realmente com medo, está apenas animado com o que vai acontecer, mas seu cérebro ainda não entendeu isso. Passo 5. Agradeça ao medo. Parece estranho, mas quando você agradece ao medo, você tira dele o papel de inimigo. Diga mentalmente: obrigado por me proteger, mas eu estou no controle agora. Isso cria uma sensação de poder sobre a situação, e não de submissão. No final das contas, o medo só existe porque você está prestes a sair da zona de conforto. E a zona de conforto é segura, mas é também onde nada muda. Se você quer conquistar algo grande, precisa aceitar que vai sentir medo. E ao invés de esperar que ele desapareça, use ele como sinal de que você está exatamente no caminho certo. Sabe qual é a diferença entre quem vive paralisado pelo medo e quem avança mesmo sentindo medo? Não é a ausência do medo. É ter um conjunto de ferramentas para lidar com ele quando ele aparece. Hoje, você vai conhecer algumas das mais eficazes, testadas por atletas, empreendedores e até forças especiais. 1. Técnica da respiração quadrada, box breathing. Muito usada por militares, essa técnica ajuda a acalmar o sistema nervoso e recuperar o controle mental. Funciona assim: inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar contando até 4. Expire pela boca contando até 4. Segure sem ar contando até 4. Repita de 3 a 5 vezes. Isso reduz batimentos cardíacos, diminui a ansiedade e clareia os pensamentos. Perfeito antes de uma apresentação, reunião ou momento de decisão. 2. Técnica do cenário invertido. O medo costuma focar no pior cenário possível. Aqui, você faz o contrário. Escreve 3 melhores cenários que podem acontecer. Por exemplo, se você tem medo de mudar de cidade, pense que pode encontrar novas oportunidades, fazer novos amigos, descobrir talentos que não conhecia. Esse exercício reprograma seu cérebro para esperar coisas boas, reduzindo a resistência interna. 3. Fragmentação de tarefas, chunking. O medo cresce quando olhamos para o desafio como algo gigante. Se você quebra em partes menores, ele fica mais administrável. Quer correr uma maratona? Não pense nos 42 quilômetros. Pense em correr os primeiros 2 quilômetros, depois mais 2, e assim até o final. O cérebro se sente mais confortável com microdesafios, e isso mantém você avançando. 4. O método do daí. Essa é uma técnica simples para reduzir o peso das consequências que o medo exagera. Quando sentir medo, pergunte: e daí se acontecer? E responda racionalmente: e daí se eu errar a fala? Eu posso rir e continuar. E daí se não der certo? Eu aprendo e tento de novo. Isso ajuda a tirar o drama da situação e devolve a perspectiva real. 5. Técnica da linha do tempo. Feche os olhos e se imagine daqui a 5 anos. Pergunte: o que vou sentir se eu não fizer isso agora? A maioria das pessoas percebe que o arrependimento é muito mais doloroso do que o medo momentâneo. Esse exercício cria urgência e aumenta a coragem de agir. 6. Ritual pré-ação. Grandes atletas e artistas têm rituais antes de momentos decisivos. Pode ser ouvir uma música específica, alongar, falar frases de poder ou até bater no peito para ativar energia. Isso condiciona seu cérebro a entrar em modo de ação sempre que o ritual é feito e o medo perde força. 7. O exercício da exposição rápida. Escolha algo que te cause medo leve ou moderado e se exponha por 1 minuto. No dia seguinte, aumente para 2 minutos. Com o tempo, o cérebro percebe que a situação não é fatal e o medo diminui. Esse método é muito usado na terapia cognitivo-comportamental. 8. Técnica da lista de coragem. Anote todos os momentos da sua vida em que você superou algo difícil. Leia essa lista sempre que o medo aparecer. Isso prova para o seu cérebro que você já foi corajoso antes e que pode ser de novo. O segredo não é eliminar o medo, é aprender a usá-lo como combustível. E quanto mais ferramentas você tiver, mais rápido vai transformar aquela sensação de ameaça em energia para conquistar o que quer. Você percebeu que tudo o que falamos aqui hoje tem um ponto em comum? O medo nunca foi o vilão real.
O verdadeiro inimigo é a vida que você perde quando deixa o medo mandar em você. É o tempo que passa. É a oportunidade que se fecha. É a chance que nunca mais volta. A metáfora final: o navio que nunca saiu do porto. Imagine um navio construído com tecnologia de ponta, casco perfeito, motor potente. Ele poderia cruzar oceanos, visitar países, viver tempestades e nasceres do sol que ninguém nunca viu. Mas ele está parado no porto, preso, porque o capitão tem medo do mar. Com o tempo, a ferrugem começa a tomar conta, o motor enfraquece, e aquele navio que tinha potencial para fazer história se torna apenas mais uma sucata esquecida. Agora, imagine que esse navio é você. Quanto mais você espera, mais você se enferruja. E diferente do navio, você não tem todo o tempo do mundo. O despertar, a decisão que muda tudo. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas eu não estou pronto, e se eu falhar? Eu vou te dizer uma coisa que pode mudar sua vida. Você não precisa estar pronto. Você só precisa estar disposto. Disposto a tentar, a cair e levantar, a se desafiar. O medo nunca vai sumir, mas você pode aprender a viver com ele no banco do passageiro, enquanto você dirige. O desafio final para quem assistiu até aqui. A partir de hoje, escolha uma coisa que você vem adiando por medo e faça em até 24 horas. Pode ser uma conversa, uma inscrição num curso, um pedido de desculpas, uma postagem nas redes, uma decisão que vai mudar seu rumo. Só uma. E quando você fizer, anote o que sentiu. Você vai perceber que o medo é muito maior antes da ação do que durante ela. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei qual é o seu próximo passo. Mas eu sei que, se você continuar deixando o medo decidir por você, daqui a 5 anos vai olhar para trás e se perguntar: e se eu tivesse tentado? Não deixe essa pergunta te assombrar. Tenta agora. Vai agora. Vai agora. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, curte esse vídeo, porque isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal, porque aqui a gente está construindo uma comunidade que aprende a enfrentar o medo e conquistar mais a cada dia. E olha, tem mais um vídeo aqui na tela agora que vai continuar essa conversa, te dar ainda mais ferramentas para vencer qualquer bloqueio. Clica nele agora e continua essa jornada comigo. Obrigado por me ouvir até o final. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o medo não é o fim, é só o começo da sua coragem.